Fala galera, tudo bem? Olha só, vamos tratar hoje de comunicação externa e confiança. Confiança é um termo muito importante na área de comunicação porque reflete muito a percepção dos públicos internos e externos, mas especialmente os externos, nos valores principais da marca, né, da organização, da empresa. A gente costuma dizer sempre que o nível de confiança é um dos principais parâmetros para que a gente possa desenvolver uma ação, um planejamento de comunicação. Então, se esse nível de confiança não estiver alto, a primeira coisa a se fazer, antes mesmo de qualquer ação específica de comunicação, é recuperar esse nível, né? Então, a gente vai falar um pouco disso hoje, né? Fazendo essa referência também com a comunicação externa, que é essa comunicação feita com os públicos de interesse que não estão cadastrados na empresa, que não são de fácil acesso momentâneo, né? E nós estamos falando aqui da sociedade em geral, em especial também dos formadores de opinião pública, porque a opinião pública é talvez um dos elementos mais fundamentais para que a gente possa desenvolver qualquer ação de comunicação externa também, né? Então nós vamos trabalhar esses elementos, vamos trabalhar essas possibilidades. Pública, aliás, ela é um termo que está muito ligado à questão da confiança, né? Porque a opinião pública ela é determinada por fatores de ordem psicológica, sociológica, até mesmo histórica. Os fatores psicológicos, principalmente, abrigam as atitudes pessoais e grupais, vão abrigar também as crenças, as ideologias, o campo das emoções em geral e também o campo da própria razão, né? As pessoas têm uma base e nessa base elas estão devidamente essa base pessoal essa base pessoal, né, do indivíduo, ela contém, né, um arquivo importante ali das suas crenças, dos seus estereótipos, dos valores, dos princípios e, consequentemente, as propensões que ele tem para aceitar ou rejeitar outras crenças e valores, as propensões que ele tem para confiar ou não, né? Inconsciente e consciente, nesse caso, vão se mesclar. E aí a gente vai perceber que as pessoas vão tentar se reorganizar mentalmente diante de cada situação. Se essa opinião, se essa integração, se essa interpretação for positiva do ponto de vista das empresas e essa interpretação também for algo grupal, isso pode ter reflexos positivos para as empresas, porque a opinião pública ela acaba também, principalmente, se formando dentro dos grupos sociais, né? Então é um fenômeno muito dinâmico a opinião pública, acompanha a idade, acompanha valores, ética de cada tempo, né? Mas a percepção social sempre, né, dessa opinião pública é que a gente precisa entender, porque isso está muito ligado na questão da confiança em si, beleza? Então vamos tratar desse tema, vamos desenvolver isso. Essa gravação aqui não, esse Office que eu estou usando aqui não permite o surgimento de uma tela, né, de imagem, por isso que você vai perceber que esse vídeo tem só o meu áudio, tá, em cima dos slides. Vamos lá. O que é confiança, tá? Confiança, na verdade, para a gente entender o que é confiança, a gente podia ter uma definição assim bem dicionário, né? Mas é mais interessante a gente entender confiança a partir dessas 4 palavras aqui, né? Confiança é o que é leal, é o que é competente, é o que é sincero, é o que acolhe, né? Então, assim, a lealdade, a competência, sinceridade, o acolhimento são 4 palavras que estão diretamente intrínsecas dentro do processo de confiança. Quem confia, confia porque entende a lealdade. Quem confia, confia porque entende a competência. Quem confia, confia porque vê sinceridade. E quem confia, confia também porque recebe o acolhimento, né? Recebe aquele acolhimento gostoso, né? A gente costuma confiar muito em quem nos acolhe, muito, né? Então isso desde as pessoas que estão dentro da nossa casa, os nossos amigos mais próximos, as pessoas que estão no nosso trabalho, quem nos acolhe merece nossa confiança quase sempre, né? Quem é leal conosco merece nossa confiança, quem é sincero merece nossa confiança,
né? Então a confiança pode ser representada, na verdade, em cima dessas 4 palavras. Uma das melhores sensações que o ser humano tem e experimenta é justamente saber, gente, que há alguém por ele, né? E a gente está vivendo uma fase, a gente está vivendo uma época em que dificilmente a gente encontra alguém por nós, né? Parece que o mundo ficou muito, ao mesmo tempo que nós estamos todos vivendo em grupos online, a gente está cada vez mais individualizado. A gente não sabe exatamente se há alguém por nós. Existem pesquisas de confiança recentes que apontam que muitas pessoas, a maioria das pessoas entrevistadas, não enxergava ninguém que estivesse por ele. Olha, e nesse caso nós estamos falando aqui de governo, nós estamos falando aqui de religião, nós estamos falando aqui de empresas, nós estamos falando aqui de mídia, né? Ou seja, a pessoa está muito apavorada porque ela está se vendo em um mundo muito solitário, né? Quando alguém que você admira lhe diz, confie em mim, aí, gente, você ganha o jogo, porque de alguma maneira, como nós estamos vivendo nessa solidão, né? Essa solidão que é real, tá? Ela parte do virtual, mas ela é real. Quando a gente vive uma solidão dessa e alguém vem e fala assim, olha, confia em mim, vai dar tudo certo, algo se transforma, né, gente? Há uma empatia gerada, ela é muito poderosa. Eu gosto quando pessoas dizem, ou viram para mim e falam assim, pode confiar, né? Vai dar tudo certo. Se eu sentir firmeza também nas pessoas, né? Tem gente que fala confia em mim e a gente já sabe que não vai dar certo. Mas no fundo, o que eu estou querendo trazer para vocês é que a confiança tem a ver com essa nossa entrega, né? E tem a ver com a entrega justamente no momento em que a gente está se sentindo cada vez mais solitário. Ao levar o termo confiança também para o mundo empresarial, pouco muda em relação a essa definição, sabe? As marcas precisam adotar critérios e ações que sempre as levem a uma postura de muito mais confiança ao consumidor, né? Ou seja, nós precisamos que as marcas, que as empresas olhem por nós. Nós precisamos sentir que essas empresas são leais, que elas são competentes, que elas são sinceras, que elas realmente estão dispostas a nos ajudar a partir daquilo que a gente precisa. E não necessariamente que a gente esteja em um processo só de compra e venda, né? Então nós temos que pensar também como comunicadores, porque vamos começar a preparar os planejamentos estratégicos das empresas daqui a um bom tempo, né? A gente já vai começar a trabalhar com isso. Você vai começar a trabalhar com isso logo que sair da faculdade. A questão, cara, é que a confiança precisa ser então a base de tudo isso daí. A sua empresa, se ela não passar confiança, se ela não transmitir confiança, você pode criar o melhor planejamento do universo. Ele não vai ter resultado. Aí, nós temos um relatório, que é uma pesquisa da Edelman, que é uma das empresas de pesquisa mais importantes na área da comunicação empresarial. E ela fez, a Edelman Internacional fez um estudo chamado Barômetro 2020, né? E o estudo chamava assim, nós confiamos nas marcas, né? E diz respeito, obviamente, esse estudo na confiança das marcas nesse período do coronavírus. Foi realizada uma sondagem online com 12 mil entrevistados em 12 países e ela apontou, essa sondagem apontou, gente, presta atenção nisso que é fundamental. Um em cada 3 entrevistados afirma ter convencido outras pessoas a pararem de usar uma marca por considerarem que a sua resposta para a pandemia não estava sendo adequada. Olha que assustador é isso para as empresas. Se eu tivesse uma empresa, se eu fosse da comunicação de uma empresa, e essa empresa estivesse no meio dessa história aí de ser descartada porque não estava dando uma resposta interessante para a pandemia, eu teria que tomar uma providência muito séria, porque assim, isso vai ter reflexos lá na frente. Eu sempre digo assim, e digo isso mais recentemente, depois que essa pandemia começou. As empresas que hoje estão investindo em confiança, elas vão ter um retorno muito grande quando essa pandemia passar. E o contrário é totalmente verdadeiro. Aquelas empresas que estavam muito mais preocupadas em cortar salário, em demitir,
em sobreviver, mas sobreviver a parte proprietária, não sobreviver os funcionários em si, né? Aquelas empresas que só reclamaram, que só buscaram confusão nesse período, também vão ser muito lembradas. Obviamente que para um lado muito negativo. Então você já percebe que, olha só, como é real esse retorno das pessoas para as empresas. 12 mil entrevistados em 12 países e ó, um a cada três desses 12 mil entrevistados afirmou então que convenceu outras pessoas a pararem de usar uma marca porque consideraram que sua resposta para a pandemia não estava sendo adequada. E 71% nesse estudo também afirmam que companhias que estão colocando seus ganhos acima das pessoas durante essa crise perderão sua confiança para sempre. Perderão a minha também. E provavelmente perderão a sua, que está ouvindo essa aula. Ninguém continua amigo de uma empresa que a gente não confia. Ninguém continua amigo de quem a gente não confia. E, gente, a gente percebe quando a coisa não está indo bem. A gente percebe quando há, normalmente, um interesse pessoal muito mais à frente do interesse coletivo, né? Esse número de 71% não é um número qualquer, é um número muito alto, né? Em que as pessoas sabem, elas afirmam que as companhias que estão colocando seus ganhos acima das pessoas nessa crise do Covid-19 perderão sua confiança para sempre. 72%, outros números, aqui no Brasil agora, 72% concordam que as marcas desempenham um papel crucial na solução dos desafios. O que a empresa está fazendo para solucionar os problemas que estão aí acontecendo? Ou ela está sentada, ou ela está participando daquele joguinho de lá exigir que se abra o comércio só, sabe? Os consumidores esperam, gente, que o foco das empresas seja em soluções, não em vendas. Eu acho muito assim arriscado e assustador que um empresário se coloque numa linha de frente ou se exponha publicamente pedindo para que as suas vendas sejam retomadas a partir do momento em que a gente entende que as empresas elas precisam sim ter as vendas retomadas, mas para além disso, cara, tá todo mundo num barco só. Então, se a empresa não consegue fazer essas duas coisas, ela que tome uma outra atitude. Mas a gente está falando aqui de 72% de entrevistados que vão concordar que essas marcas precisam encontrar soluções. 92% dos brasileiros, gente, são favoráveis às marcas se voltarem à produção de produtos que vão ajudar as pessoas a enfrentar os desafios da pandemia. Isso já tem acontecido, né? Muitas empresas reverteram seus parques industriais para poder ajudar nessa pandemia. Que seja, mas tá ganhando, mas que seja ganhando. Não tem problema, mas ela reverteu. Ela que seja na fabricação de saco plástico, na fabricação de luva, na fabricação de máscara, na fabricação de acetatos lá, de proteção de acetato, na fabricação de respiradores, né? A gente está vendo aí o quanto tá difícil. Então, assim, a gente tem um cenário em que quando a gente fala de comunidade, a gente espera que todos participem. E não que só uma meia dúzia fique correndo atrás e uma centena fica sentado em cima do muro falando assim: ai meu Deus, ai minha vida, ó droga, ó azar, né? Que hora que nós vamos resolver? Que hora que vão dar dinheiro pra gente? Porque senão nós vamos morrer. Se a gente morrer, não vai ter emprego. Fala, cara, não vai ter emprego se você não participar agora desse processo também, né? Mas pior do que não ter emprego, depois é que você não vai ter consumidor. Nós estamos mostrando aqui nesses números que as empresas que não contribuem estão sendo marcadas, efetivamente marcadas nessa história. O que isso tem a ver então com a nossa prática na comunicação externa? Bom, tudo, né, gente? Porque assim, do ponto de vista da pandemia, nós já temos que agir, e do ponto de vista pós-pandemia, temos que agir mais ainda. As organizações, se tem uma coisa que vai sair de resultado nesse processo, é que as organizações vão precisar ter atitudes cada vez mais autênticas. Mas atitudes muito autênticas. E atitudes que seja. Porque assim, as pessoas esperam um movimento da parte organizacional. As pessoas esperam
que as empresas adotem o discurso e a prática do eu me importo. Não é eu me importo com a minha diretoria, com a minha conta bancária, né? O discurso que tem que acontecer agora é que eu me importo com a sociedade. Eu estou na sociedade, a sociedade faz parte da minha empresa e eu faço parte da sociedade. Eu retiro recursos físicos da sociedade, eu retiro recursos humanos da sociedade. Eu dou o que em troca? Sabe? Se quando acontece uma situação como essa, eu não me importo com ninguém. Então, do ponto de vista da empresa, esse discurso precisa começar agora e ser adotado sempre a partir de agora. Além de ser transparente e leal. Transparência e lealdade, gente, tem a ver com confiança. A gente viu isso no segundo slide. Confiança tem como base a lealdade. Tem que ser transparente, tem que ser aberto, tem que mostrar o porquê que você está ali, sabe? Se você fala uma coisa hoje e amanhã você desmente, e depois de amanhã você desmente, depois de amanhã você fala outra coisa, e aí você desmente, você não está sendo transparente. Se você tem uma ideia que você quer colocar em prática, apresente essa ideia. Ah, mas muitas pessoas talvez não gostem, muitas pessoas não vão gostar, obviamente, faz parte do jogo. Como faz parte do jogo também, tentar convencê-los de que isso é importante. Isso é o jogo, né, gente? Isso é o jogo e as empresas estão nesse jogo. E são peças importantes desse processo. Qualquer ação de comunicação externa tem que ser pensada em cima dessas premissas, que as organizações precisam ter atitudes, não ficarem, sabe, viradas para dentro, né? Tipo avestruz, cabeça para dentro da terra. Precisam ser autênticas naquilo que elas fazem, transparentes e leais, e adotar sempre o discurso de sim, eu me importo com a sociedade. A sociedade é importante para mim. A missão da comunicação externa, então, é muito clara nesse sentido. Claríssima. É por ela que as empresas impulsionam essa confiança, levam aos consumidores os valores que posteriormente poderão ser traduzidos em ganho para as marcas. Então, se eu quero transmitir confiança, como é que eu transmito confiança? Pelos meus produtos, por aquilo que eu faço de serviço, pela qualidade que eu ofereço. Sim, claro, isso é o fundamental, isso é a base. Agora, como que as pessoas ficam sabendo que eu tenho tudo isso? E sabendo que eu tenho tudo isso, como que as pessoas confiam, passam a confiar em mim? A partir de uma comunicação bem feita. Entende? Não. Ou seja, a comunicação externa tem como missão levar para as pessoas essa confiança, impulsionar essa confiança, convencer as pessoas de que a empresa é uma empresa leal, transparente, é uma empresa que possui valores sólidos, que mesmo apesar de todas as situações ruins que estão acontecendo, essa empresa está à disposição da comunidade também. E aí, quando a gente vai adotar alguns parâmetros para fazer a nossa comunicação, ou seja, se eu tiver que criar planos, se eu tiver que criar cenários, planejamentos estratégicos, qualquer ação pontual que seja de comunicação, para que essa confiança dê certo, para que eu consiga transmitir essa confiança, para que eu consiga levar essa confiança dentro do seio da opinião pública, que eu consiga atingir os formadores de opinião pública, eu preciso seguir alguns parâmetros, né, na criação das políticas de comunicação. O livro Tratado de Comunicação Organizacional e Política, do Gaudenz Torquato, que é hoje o livro mais importante nessa área de comunicação organizacional, ele aponta quais são esses parâmetros para a gente desenvolver nossa comunicação. Isso quer dizer o seguinte, na prática, tá? Qualquer peça que você for fazer, pode ser um flyer, pode ser uma campanha inteira, né, que você vai executar. Esses parâmetros precisam estar inseridos lá dentro. Ou seja, quando eu pegar uma peça da campanha, eu preciso identificar esses parâmetros. Todos? Não precisam ser todos, mas eu vou enxergando aos poucos. Esses parâmetros estão diluídos dentro da minha campanha geral. Quais são esses parâmetros? 4 são principais. Verdade, fonte básica da credibilidade. Gente, se a sua empresa não é verdadeira, se ela não oferece verdade para as pessoas, não tem credibilidade. Se eu não tenho credibilidade, não tenho confiança.
Simples assim. A minha empresa tem que estar adequada digitalmente e o processo de transformação digital precisa ser claro para as pessoas, especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo uma revolução digital sem nenhum tipo de precedente. Qual é a adequação digital da sua empresa nesse momento? Outra questão, qualidade. Gente, pós-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, acabou essa história de vou fazer errado, se não der certo eu faço um recall. Chega. Não se admitem equívocos, entre parênteses, hein? Porque são errados isso. Muitas empresas erram de forma calculada. Muitas empresas tentam vender verde para colher maduro. Muitas empresas colocam produtos ruins no mercado no sentido de ver se o povo, se a população compra aquilo, engole e não reclama, mais lucro para eles. Mas não tem mais esses equívocos, né? Esses equívocos não são mais admitidos. E outra coisa, transparência de informações, e aqui entra você que é profissional de comunicação no mais alto grau de importância. Quem vai levar essas informações com transparência, com credibilidade para o público externo é o comunicador. Ele é a pessoa mais apropriada, a pessoa mais competente, que possui o maior grau de habilidade para desenvolver ações, planejamentos, pesquisas, produtos empresariais que cheguem até as pessoas com clareza. Então, esses parâmetros aqui, verdade, adequação digital, clareza e qualidade, são parâmetros que precisam estar em qualquer trabalho de comunicação externa. Pensou, vou fazer um outdoor. Onde está a verdade nesse outdoor? Onde está a adequação digital nesse outdoor? Onde está a qualidade nesse outdoor? Onde está a clareza nesse outdoor? Entende? Isso é, e esses parâmetros, o difícil deles é que eles são parâmetros imateriais, né? São sensações ou sentimentos, mas que a gente precisa transparecer na peça, que a gente precisa materializar na peça final. Em uma campanha só, numa peça específica. Esses parâmetros também precisam ter o que a gente chama de coerência social. O chamado capitalismo das partes interessadas ou capitalismo consciente, cuja essência destaca que os interesses da empresa, e ficou cortado aqui o slide, eu não sei exatamente porquê, mas que destaca que os interesses da empresa estão abaixo dos interesses da população, é o que mais tem que sobressair hoje. Não tem problema nenhum a sua empresa ser capitalista. Não tem problema nenhum. É uma qualidade dela. Mas ela precisa ser um capitalismo consciente. Talvez algumas pessoas possam falar assim, não existe isso, né, professor, de capitalismo consciente, preocupado com a sociedade. Também poderia aqui abrir uma grande discussão e realmente há muitas provas de que isso não acontece. Mas eu estou tratando aqui de um capitalismo de uma maneira não tão ideológica, de um capitalismo que está muito mais também preocupado no retorno que ele vai ter se ele realmente demonstrar interesse nas pessoas. O capitalismo coerente tem como essência destacar os interesses da empresa, que precisam estar voltados a cada um que dependa, diretamente ou não, do sucesso delas. Seja acionista, funcionário, comunidade local ou outras empresas da cadeia produtiva. Todo mundo ganha. Ganha-ganha. Né? Princípio do ganha-ganha. Todo mundo ganha. Mas eu estou ajudando também, eu estou participando. E é aqui, nesse lance da coerência social, que muitas empresas estão falhando feio dentro dessa pandemia. Por que falhando feio? Não estão praticando esse capitalismo consciente. Estão praticando o capitalismo mais selvagem possível. Esse capitalismo mais selvagem possível é o que faz com que empresários corram até o governo atrás de dinheiro, corram até o STF atrás de uma decisão jurídica que os favoreça. Esse é o capitalismo selvagem. Agora, o consciente
que é esse capitalismo das pequenas e médias empresas, das empresas de bairro, que estão ajudando, que estão lutando, que estão brigando, porque elas sabem que elas não têm os benefícios do poder. E se ela não fizer alguma coisa, realmente essas daí morrem, né? Esse capitalismo é o capitalismo que possui coerência social. E quando eu vou trabalhar uma comunicação externa hoje, cara, isso tem que transparecer muito forte. E tem mais um detalhe. Uma vez que essa comunicação externa seja quase totalizada no meio digital, fique atenta com algumas barreiras que os próprios consumidores já estabeleceram. Porque é o seguinte, para além de ser um mundo de oportunidades, o meio digital pode interromper muito a confiança do público com as empresas. Como é que isso aconteceria, professor? Em 3 pontos. No ritmo de inovação, que pode não ser tão alto, na disposição, replicação, disseminação de notícias falsas, informações falsas, e no uso incorreto da privacidade dos dados. Hoje, nas principais pesquisas de confiança do consumidor, esses 3 itens são apontados como sendo barreiras digitais intransponíveis. Se a empresa brincar com a privacidade de dados da pessoa, se a empresa disseminar notícia falsa, e se a empresa não seguir o ritmo das inovações, ela é uma empresa que está fora do mercado. É uma empresa que, em breve, não muito tempo depois, estará fora do mercado. Para muitas empresas, os tipos de desafios levantados pela confiança nessa era digital, gente, são muito novos, mas novos assim demais. Antes mesmo da internet explodir, os profissionais de marketing não pensavam assim com cuidado, como é que, por exemplo, nessa questão da privacidade de dados, né? Como que eles iam proteger os dados? Porque não tinha muito assim, esses dados não estavam tão disponíveis, nem tão desprotegidos assim. Mas agora não, né? Se a minha privacidade de dado for prejudicada, for exposta, a confiança que eu tenho na empresa que expôs isso vai por água abaixo. Eu, particularmente, na minha história recente, identifiquei 2 ou 3 empresas que repassaram meus dados para outra, e obviamente que a minha confiança nessa que passou primeiro, sem me perguntar se eu queria, foi muito abalada. Para não dizer que ela praticamente desapareceu. Para muitas empresas, gente, então, essa privacidade de dados prejudica demais a consciência dos clientes. Quais as formas de otimizar a confiança no meio digital? Primeiro, otimize plataformas confiáveis. Essas plataformas são importantes, a gente vai ver já já. Envolva influenciadores também confiáveis. Questão das plataformas confiáveis. Segundo a Edelman, que foi a autora da pesquisa que a gente começou a aula hoje, os mecanismos de pesquisa hoje são classificados como a fonte online mais confiável para os consumidores. Google é hoje o mecanismo de pesquisa mais confiável. E como a pesquisa orgânica representa uma parcela muito importante no tráfego da maioria dos sites, o que a empresa tem que investir hoje? SEO, Search Engine Optimization. Trabalho efetivo de linkagem de palavras-chave para fazer com que você apareça. Mas a forma mais importante e mais fácil de você contribuir com o SEO da sua empresa é produzindo conteúdo de qualidade. Não adianta você ter um baita trabalho de palavra-chave, de fazer ali uma organização de nuvem de palavras, etc e tal. Existem malabarismos gigantescos, loucos aí. Se você digitar na internet, você encontra umas 500 mil páginas te ensinando a fazer esses malabarismos. Mas eles não são úteis na consistência. Eles são úteis para uma primeira visita, mas quando a pessoa pega a página e não encontra mais nada de conteúdo, ela vai embora. Se para você isso está dando dinheiro, mas eu acho que não dá. Só entrar na página não dá dinheiro. Precisa converter em venda. Como é que se converte em venda? Convencendo o público que você tem conteúdo. E esse conteúdo está agregado ao seu produto
ou ao seu serviço. Então, gente, hoje, quer reforçar a confiança na marca, plataformas confiáveis. Esteja presente nas plataformas mais confiáveis de busca. E 2, use os influenciadores digitais. A gente viu muito influenciador digital nessa pandemia fazendo merda, né? A gente viu bastante. Teve muita gente produzindo porcaria, não produzindo nada, não tendo, na verdade, nenhum tipo de preocupação social. Mas nós vimos também vários outros que surgiram. E quais são esses outros que surgiram? Em especial os influenciadores especialistas. Muitos, principalmente os ligados à saúde, biólogos, médicos, enfermeiros, né? Economistas também apareceram bastante, porque a gente está vivendo um momento de economia forte, fortemente atacado. E aí, cara, esses influenciadores precisam estar no radar das empresas. E você da área de comunicação é o cara que faz esse radar. Mesmo que os usuários evitem cada vez mais essa publicidade por meio das tecnologias de bloqueio de anúncios e tal, não sei o quê, cara, 63% dos entrevistados na Edelman, entre 18 e 34, confiam no que os influenciadores dizem sobre uma marca. E 58% já compraram algum produto que eles anunciaram. É sensacional, é uma puta fonte de venda. É uma área que nós não podemos ignorar na comunicação. Por quê? Porque gera confiança. Mas eu tenho que tomar cuidado, hein? Muito cuidado. Entre aqueles primeiros que eu falei que fizeram muita porcaria nessa pandemia, tá a mais famosa dela, a Gabriela Pugliese, que acabou perdendo aí muitos contratos de marcas que não compactuaram com o fato dela ter feito uma festa no apartamento dela em plena pandemia, né? Os seguidores que ela tem, mais de 1 milhão foram embora. Ela teve que dar um circuit breaker lá no Instagram dela para não perder mais seguidores. Mas, de alguma maneira, o problema não é tanto os seguidores em si, mas como as empresas perderam a confiança nela. Por quê? Porque se ela é uma pessoa que não transmite confiança, mas agrega o nome de uma empresa, consequentemente essa empresa também não agrega confiança para o público. É um processo natural, indireto, mas natural. Então, eu pensar hoje em influenciadores digitais como uma fonte importante da minha comunicação, super válido. Mas eu tenho que saber quem é que está falando agora. Ou essa pessoa tem muito conteúdo para oferecer, e um conteúdo correto, ou ela não tem. Não tem meio termo mais. Gente, essas informações que eu passei para vocês dessa aula são informações fundamentais para a gente trabalhar uma comunicação externa com base na confiança. A confiança, gente, é base de tudo. Ou seja, quando você trabalha bem a comunicação, a confiança no campo da comunicação, você consegue convencer o público de que há alguém por ele. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Se ele sente que a marca está por ele está junto da marca o tempo todo. Inclusive comprando. Mas nem precisa. Se ele só fizer uma transposição de conteúdo, compartilhar, se ele só levar para frente a mensagem da marca, já está fazendo um papel muito grande. Mas isso só vai acontecer se a confiança estiver em alta. Beleza? Grande abraço para vocês. Até a próxima aula, gente. Abraço.